didática das provações, aprendendo com as dores da vida. Hoje estudaremos a justificativa divina número 35 para a ocorrência de provações em nossa existência. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos levar a orar mais, buscando com maior frequência e intensidade ao Senhor por meio desse canal que é tão aberto para nossa comunicação com o céu, a oração. Enquanto que pela leitura da Bíblia ouvimos a voz de Deus, pela oração falamos com Ele. Mesmo sendo onisciente e sabendo de tudo o que precisamos, até antes de lhe pedirmos, Ele anseia por ouvir nossas preces, pois deseja muito esse diálogo. Versículo bíblico pertinente. Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5,13. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos 12:12. O caminho da verdade não é isento de obstáculos, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. O Desejado de Todas as Nações, página 641. Jesus é nosso maior exemplo em tudo, e é claro que não poderia deixar de sê-lo na vida de oração. Vamos destacar 10 orações que Jesus fez, indicando todos os motivos pelos quais também devemos orar sempre. 1. Antes do processo de convocação dos discípulos, Jesus passou a noite em oração, clamando por orientação e sabedoria ao Espírito Santo. Lucas 6, 12 e 13. 2. Jesus orou por Pedro, para que o inimigo não o destruísse. Lucas 22, 31 e 32. 3. Jesus orou ao Pai, agradecendo antecipadamente pela ressurreição de Lázaro. João 11:41. 4. Jesus ensinou a maravilhosa oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 a 13. 5. Na Santa Ceia, Jesus orou pelos alimentos. 1 Coríntios 11:24. 6. No jardim do Getsêmani, Jesus orou ainda mais fervorosamente. Essa oração significou o nosso destino eterno. Lucas 22:42. 7. Jesus orou por seus acusadores e executores, e também por todos nós na cruz. Lucas 23:34. 8. Ainda na cruz, Jesus fez sua última oração, demonstrando plena confiança no Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. 9. Jesus orou pelos pães e pelos peixes antes de alimentar 10.000 pessoas. Mateus 14:19. 10. No cenáculo, Jesus orou por todos os seres humanos de todas as gerações. João capítulo 17. No ambiente que fora providenciado para a realização da Santa Ceia, Jesus inicia um longo diálogo com os discípulos, dando-lhes importantíssimas instruções quanto ao ministério pastoral que em breve inaugurariam. Esse episódio é descrito em João 13:33 até João 16:33. Depois disto, ele pronuncia sua maior oração dentre todas as registradas. João capítulo 17 é uma prece extraordinariamente repleta de bênçãos para cada ser humano. Ele orou ali intensamente por mim e por você, entregando aos cuidados do Pai todos os seus filhinhos. João 13:33. Leia esta linda oração de Jesus, feita também por você, e medite na imensidão do ilimitado amor dele por nós. Quando Jesus afirma eu e o Pai somos um, João 10:30, há muitas coisas sendo expressas aí. Uma delas, com certeza,
refere ao fato de que ele sempre está em contato com seu Pai, também por meio da oração, ou seja, Jesus está dizendo que mantém um contato ininterrupto com seu Pai. Em Hebreus 5:7, é-nos dito que Jesus, durante sua vida na terra, oferecia, com clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Pai, ou seja, mantinha também por meio das suas duras provas uma vida de oração. Há uma forte tendência no ser humano, mesmo aquele que professa a fé cristã, de afastar-se de Deus, ou de pelo menos não procurá-lo mais em oração, quando está vivendo situações mais confortáveis e de prosperidade, deixando de buscar a Deus justamente por sentir-se satisfeito com sua favorável condição. Parece haver um sentimento em nós de que Deus só deve ser buscado em oração quando as coisas estão ficando mais difíceis. Tratam a Deus como se ele fosse uma espécie de agente de beneficência social, exclusivamente. Sabemos muito bem que nosso Deus é muito mais que isto. Ele é um amigo infalível. Não procuramos nossos amigos somente nas horas difíceis, mas em todas as horas. Por que então procuramos a Deus somente nas horas de dificuldades? Ou ainda, por que o procuramos também em momentos de prosperidade, mas com orações frias e repetitivas, sem qualquer sentimento real de gratidão e amizade? Essa é uma outra situação que precisamos analisar. Pessoas podem até estar orando a Deus, mas em função do seu conforto e segurança materiais, apresentam ao Senhor aquelas orações decoradas, rápidas e totalmente desprovidas de sentimento, de sincera amizade e confiança nele. Orações decoradas e que contenham textos excessivamente repetitivos passam a ser ofensivas a ele por não trazerem palavras sinceras, sentimentos de real dependência dele e expressões sinceras de gratidão, amor e afetividade, enfim, de real e amoroso relacionamento com o Criador. Ocasiões de dificuldades são uma realidade na vida de todos nós, e normalmente essas dificuldades nos levam a buscar ao nosso Deus com maior ênfase nos nossos apelos. Até pessoas que não creem na existência de Deus, quando diante de situações extremas, costumam clamar: "Meu Deus!". Isto, apesar de muito breve, não deixa de ser uma oração. É uma expressão dirigida ao Senhor. Dentre tantos que há, apresentam-se agora apenas alguns poucos exemplos de provações que conduziram à oração. Primeiro, Abraão ora por Ló e sua família, antes da destruição de Sodoma. Gênesis 18, 23 a 33. Segundo, Moisés ora diversas vezes intercedendo perante Deus pelo rude e duro povo de Israel. Êxodo 32, 31 e 32. Terceiro, Ana ora pelo nascimento de um filho. Samuel é a resposta de Deus a ela. 1 Samuel 1, 10 e 11. Quarto, Elias ora a Deus sobre o Monte Carmelo, clamando pela intervenção divina sobre o altar. 1 Reis 18, 36 e 37. Quinto, cercado por um exército sírio, Eliseu ora para que Deus fira com cegueira a todos os inimigos, e o Senhor atende ao seu pedido. 2 Reis 6:18. Antes disso, Eliseu orou ao Senhor para que abrisse os olhos de Geazi, para que lhe fosse mostrado o grande exército de anjos que os protegia ali. Versículo 17. Sexto, Jonas ora de dentro do ventre do grande peixe, clamando por perdão e libertação. Jonas 2:1. Sétimo, Ester, quando soube da condenação à morte imposta a todo o seu povo, convocou a todos para dedicarem-se à oração e ao jejum. O Senhor livrou maravilhosamente ao seu povo, sendo que nesse episódio, mais uma vez o inimigo foi derrotado e envergonhado, já que seu agente, Amã, é quem foi condenado à morte, inclusive na mesma forca que erigira para o justo Mardoqueu, tio de Ester. Oitavo, Jeosafá
diante do iminente ataque dos exércitos moabita e amonita, convoca todo o povo de Israel para dedicarem-se à oração e ao jejum, na busca pelo poder de Deus para proteger e salvar. A bela oração do rei Josafá, em 2 Crônicas 20, 1-13. Nono, Daniel ora incessantemente a Deus, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Décimo, Jesus, sob fortíssima provação no dia anterior à sua morte, orou intensamente no Getsêmani. Lucas 22:44. 11º, os discípulos, reunidos em oração, clamam pelo derramamento do Espírito Santo. Atos 2:1. 12º, Pedro estava na prisão e, diante dessa dificuldade, a igreja reuniu-se para orar por ele. Atos 12:5. Pense nisto. As maiores vitórias da Igreja de Cristo ou do cristão em particular não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Patriarcas e Profetas, páginas 202 e 203. Pela oração, temos acesso direto ao Pai, sem qualquer possibilidade de não sermos ouvidos. Os sofrimentos são uma realidade em nossa vida, e isto requer que tenhamos algum canal de acesso a Deus para que a Ele apresentemos nossas petições de libertação das garras do mal. Jesus sempre orientou seus discípulos e demais seguidores a dedicarem-se incansavelmente à oração. Ele, inclusive, deu o exemplo constante, retirando-se para momentos especiais de oração. Certa vez, o Senhor afirmou categoricamente, referindo-se às duras provas a que são submetidas as pessoas endemoniadas e seus respectivos familiares e amigos: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Assim se expressa a escritora Ellen White quanto à valiosa atitude da oração e vigilância constantes. Não é fora das provas, mas em meio a elas, que o caráter cristão se desenvolve. O achar-se exposto à repulsa e oposição leva o seguidor de Cristo a maior vigilância e mais fervente oração ao poderoso ajudador. Severa prova resistida pela graça de Deus desenvolve a paciência, a vigilância, a resistência e uma profunda e permanente confiança em Deus. A vitória da fé cristã consiste em que ela capacita seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, a morrer em todo tempo e, contudo, viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa da glória. Atos dos Apóstolos, 467 e 468. Que seu grandioso exemplo de uma vida de constante oração seja seguido por todos aqueles que desejam vencer as provações. Disse Jesus: eu, de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. João 5,30. Supõe-se que, certamente, tudo o que o Senhor fazia era fruto do seu intenso relacionamento com o Pai através do ministério da oração. Uma pérola de esperança para você. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. Peço que você compartilhe esta mensagem com todas as pessoas das suas redes sociais.